Vou comentar também aqui. São dois comentários que fez aqui o Marcos Luiz. Muito obrigado, meu irmão, pelo comentário. Um tem a ver com política, aí tem o do Fabiano que também tem a ver com política. Aí eu vou comentar primeiro esse de cima, quando o Marcos Luiz fala bem assim: Paz, pastor, eu falo sempre quando alguém conhece a doutrina da Bíblia e conhece a Deus, ela pode até esfriar da fé. Ela pode morar num cabaré, no cabaré, mas não volta a sentar em um banco para ouvir um padre mentir sobre toda a Bíblia. Ah, essa foi boa, mora no cabaré, rapaz. Vamos lá, irmão. De fato, então, entenda, eu compreendo o que o irmão está dizendo, mas o irmão já pôde perceber aí pelo próprio comentário aqui do outro irmão, né? Do Cabo de Limão, que existe um fenômeno realmente de retorno à Igreja Católica Romana, embora não acabou essa saída também da Igreja Católica Romana para igrejas evangélicas e protestantes no sentido geral, né? Então acontece muito isso, certo? E eu tenho que dizer que isso tem acontecido justamente porque realmente é tentador você fazer esse retorno à Igreja Católica Romana, por você perceber que o argumento dos caras em relação à filosofia, à política, ao conservadorismo, são argumentos fortes, porque eles batem muito na tradição. E um evangélico, não é, que quer ser alguém realmente conservador, coerente, ele se sente realmente pressionado, ou então ele percebe que é muito mais coerente o que o católico romano está dizendo, não é? Porque ele está defendendo família, né, Estado, igreja, ou família, igreja, Estado. E o que acontece? Isso realmente é tentador. A questão da patrística, da tradição, tudo isso realmente chama muita atenção. E quando você está no evangelicalismo e você faz parte ou pertence a esse grupo que não tem tradição, não é? Ou seja, é um grupo relativista, e isso realmente pode causar em você muita confusão. Então, há muitas pessoas que estão tendo essa experiência, que tiveram essa experiência que o irmão aqui falou anteriormente, né, o Cabuji, que eu tive também, inclusive, só para citar para o irmão, eu já fui. Olha, eu comecei como católico romano, aos 19 anos comecei a frequentar a igreja evangélica, no caso a igreja era pentecostal moderninha, digamos assim. Desse período eu congreguei, aprendi muita coisa, depois saí. Quer dizer, depois desse tempo, a igreja não suportou se manter sozinho, porque era só jovens, e jovens não trabalham para ajudar a manutenção na comunidade, com ofertas nem nada. Então, nos afiliamos a uma igreja pentecostal histórica. Nesse período, eu resolvi sair daqui do sertão e voltar para São Paulo, né? Eu vim de lá, de São Paulo. E voltei para São Paulo, mas eu não fui porque estava me faltando trabalho, porque eu era guarda municipal aqui na cidade, né? Era concursado, e pedi as contas do meu emprego da prefeitura. Era concursado e pedi as contas. E por que eu fiz isso? Porque eu fui completamente conquistado com a propaganda da televisão. Ligava a televisão e o que eu via era: é a mão de Deus! É a mão de Deus, né? Você já sabe do que eu falo. Então eu vi essa instituição que estava dizendo que ali Deus opera, que ali Deus cura e tal, tal, tal. Eu fiquei apaixonado por isso, cara. Eu fiquei realmente cego. Eu olhava pra minha comunidade e começava a fazer comparações. Tipo, mas aqui não acontece milagre. Lá o cara ora, entendeu? Os mortos ressuscitam, os aleijados começam a andar, os cegos enxergam. Então, né, quem tem câncer é curado. Não tem situação, se o cara tem a perna pequena porque teve alguma deficiência, a perna cresce e fica normal. Então, tipo, olhando numa situação como essa, eu pensei: não, ali realmente só pode ser uma igreja de Deus fiel, da qual eu não pertenço, porque eu quero ser parte daquilo ali. E eu fui, larguei tudo aqui, larguei emprego, larguei tudo, 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 recomecei em São Paulo mais uma vez. E lá eu fui justamente com esse foco. E me tornei obreiro dessa instituição. Então eu fui um obreiro neopentecostal, pra você ter uma ideia, não é? E aí, mais uma vez, eu saí de uma comunidade. Essa foi a primeira, a anterior, né? A que eu falei, a pentecostalzinha moderna. Foi a primeira evangélica que eu participei. Depois a gente migrou para uma mais tradicional, depois uma pentecostal histórica no caso, depois para uma neopentecostal, foi para onde eu fui. Depois fui para outra igreja pentecostal histórica, depois para uma igreja batista pentecostal. Imagina aí a confusão, né? E fiquei rodando, cara, de igreja em igreja. E cada vez mais era frustrante, porque cada comunidade era um tipo de governo diferente,
um tipo de doutrina diferente, práticas completamente diferentes. Tudo era muito esquisito mesmo. Eu voltei para o Nordeste, né, depois de passar por tantas experiências assim em São Paulo. E quando eu cheguei aqui, eu até voltei porque o pastor, meu primeiro pastor, ele me pediu ajuda e eu voltei. Voltei para ajudar. E quando eu cheguei aqui, passou um ano, o pastor foi embora, organizou tudo e eu fui ordenado a pastor, certo? E um ano depois que eu fui ordenado, nessa igreja pentecostal histórica, essa igreja nos abandonou e eu fui e me afiliei a uma outra igreja pentecostal histórica. E aí eu recebi a oportunidade para ir para o seminário. E quando eu voltei do seminário, voltei aqui para o Nordeste de novo, mas já voltei com a cabeça virada, porque as minhas dúvidas eu acabei resolvendo no seminário. Isso não foi favorável para a instituição, porque digamos que eu não tinha acesso à pesquisa, né, à metodologia científica de faculdade, esse tipo de coisa. Eu não tinha, não sabia onde procurar. E acabei tirando muito minhas dúvidas, e isso me deixou com mais dúvidas depois, e eu fui continuar estudando, e eu comecei a perceber que cada vez mais que eu olhava para as comunidades evangélicas, eu percebia esse relativismo. Então eu fiquei um pouco desesperançado, mesmo como pastor da comunidade. Mas o básico que eu conhecia, que não era a fé reformada ainda, era... Eu comecei a ver alguma coisa de 5 pontos do calvinismo, predestinação do livre-arbítrio, e percebi a coerência disso na escritura. E até então comecei a pregar sobre essas coisas e falar sobre isso e me empenhar muito nisso. E ficamos isolados. Durante um tempo até ficamos aqui sem placa, sem nome na igreja, né? Ficamos até conhecidos como a igreja sem placa, a igreja sem nome. Ai, ai. Até começarmos a andar e criarmos uma logomarca, um nome. E depois de um tempo, em 2016, conhecemos as igrejas reformadas. E a partir daí foi quando nós tivemos o encontro com a nossa identidade reformada. Então hoje nós realmente sabemos quem somos. Mas veja, foi muito trabalhoso. Tem muitos cristãos que não vão ter tempo para passar por tudo isso e conhecer no protestantismo tradições fortes. Como foi o meu caso, graças a Deus. Demorou, apanhei um bocado, mas conheci uma tradição forte. Muitos protestantes, muitos evangélicos, às vezes não têm essa oportunidade, muitos não têm paciência e já chuta o pau da barraca. Aqui não tem verdade, não, é tudo uma coisa, é tudo relativo. Então, a única igreja que tem falado uma coisa só é a Igreja Católica Romana, voltarei para ela. Ou então vou, né? Porque é assim que acontece. Então, essa situação é real, né? Real. Mas, graças a Deus, temos tradições fortes no protestantismo e é por isso que eu desempenho esse trabalho no YouTube, porque eu quero que as pessoas realmente conheçam, não é, tradições ou a tradição reformada, né, como uma tradição forte, protestante e fiel. Entende a situação? Para que se o indivíduo estiver perdido também, achando que fui em 5, sei lá, 10 igrejas evangélicas que eu tentei frequentar e percebi que havia infidelidade, que havia um monte de bagunça, que era um relativismo só, não é? Essas pessoas não entrarem em desespero, mas se encontrarem, de repente, num canal como o meu aqui, na internet, aprendendo o que é a igreja, a história da igreja, a natureza da igreja, como ela se organiza e as tradições da igreja também, né? E conhecer a tradição reformada. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Então, por isso que eu peço, recomende o canal para mais pessoas, tá bom? Eu sei que nem todo mundo vai gostar do que eu tô falando, muita gente vai discordar, sem problema nenhum. Tem uns doidinhos aí que comentam que o calvinismo é um câncer, até aqui no canal mesmo. Eu não me ofendo com isso, cara. Pode bater em Calvino à vontade. Eu não sou ele não, pô, relaxa. Entendeu? Eu sou um cristão, né? Eu vou pregar aquilo que eu realmente creio e é o que eu entendo como exposição fiel à palavra de Deus, não é? E defendo a minha tradição. Simplesmente isso, tá bom? Então, discordando, beleza, tem todo direito. Até recomendo, se não concorda, que discorde mesmo, né? Não concorde sem concordar de fato. Entendo o que eu quero dizer. Mas discorde de maneira respeitosa, estamos aqui para aprender, tá bom? Deus abençoe, valeu, obrigadão.